Oi pessoal, tudo bem? Bom, no nosso último vídeo nós falamos sobre os estilistas, né? Aí levantamos o questionamento estilistas ou artistas. Também passei para vocês o trabalho. E agora nós vamos entrar em um outro módulo da apostila, que são as vanguardas europeias. Vamos conhecer. Bom, essa página aqui da apostila, ela está na apostila de vocês na página 8, tá? Então, um desfile de vanguardas da arte moderna. Então, no início do século XX, começaram a surgir as vanguardas artísticas em diversos grupos que forma-se, desculpa, de forma semelhante ao que ocorre na moda. Queriam produzir algo novo. Vários movimentos foram criados, cada um mais moderno que o outro. Era o tempo dos ismos. Pós-impressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo e o abstracionismo. Pode ser que alguns desses ismos vocês já tenham escutado falar, né? Juntos, eles fazem parte do período chamado modernismo, ou ismo aí no final, tá? Assim como na exposição do Junakao, as marcas desse movimento foram o estranhamento e a ruptura. Então, essa ligação que eles fazem lá com o Junakao que nós estávamos vendo, ok? Então, quando eles começam a expor as suas artes, a trabalhar com as suas artes, os modernistas, eles acabam chocando a sociedade, fazendo algo moderno, algo diferente, algo que nunca tinha sido feito e rompendo aí com as academias de arte, ok? Aqui um exemplo, ó. Há quem diga que o impressionismo inaugurou a arte moderna. Você lembra o que os impressionistas retratavam? Lembra do nosso bimestre anterior, do Monet, que nós falamos bastante sobre ele. Então, eles deixaram de pintar temas mitológicos e religiosos, como era de costume, para representar o mundo fora do ateliê. Então, eles iam para os barcos, lembra disso? Buscando uma aproximação máxima dessa realidade, com suas luzes e sombras. Para isso, inovaram a técnica e pintaram paisagens que só formavam figuras quando eram olhadas de algumas distâncias. Então, por isso que tinham aquelas marcas e que eles tinham que fazer muito rápido, porque senão eles perdiam a luz solar, a luz que eles queriam, ou porque eles estavam ao ar livre e a tinta secaria mais rápido, e tinha várias outras coisas. Bom, se suas pinceladas soltas e aparentemente desleixadas, né, que era o que eles falavam sobre os impressionistas, surpreenderam muita gente na época, imagine o que esse mesmo público diria da tela ao lado. Do ucraniano Kazimir Malevich, produzida alguns anos depois do período impressionista. Então é isso mesmo, ó, você está mesmo vendo dois quadrados brancos. Então nós temos um quadrado maior e um menor, tá? Sobrepostos. A obra Branco sobre Branco e diversas outras do mesmo período transformaram radicalmente o entendimento da arte que se tinha até o início do século XX. O artista buscou expressar a ausência do objeto e para isso escolheu a cor branca e a forma quadrada, que é o fruto da razão humana, tá? Uma vez que não existe na natureza. Foi um movimento radical de ruptura em relação às apresentações anteriores da obra de artes visuais, tá? Então, os artistas, você pode olhar e falar, professora, qualquer um faz isso, mas a intenção dele é o que prevaleceu, a intenção dele é o que valia, tá? Então, ele quis colocar aí mesmo, olha, o branco sobre branco, tá? Fazendo realmente uma crítica, levantando um questionamento, que é mais ou menos isso que eles começam a fazer, ok? Bom, aí nós temos alguns segmentos. Olha, a gente tem o pós-impressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo e o abstracionismo. E hoje nós vamos começar pelo pós-impressionismo, que eu acredito que vocês todos conhecem. Porque vocês com certeza já viram uma obra de Vincent van Gogh, não é verdade? Então, o Vincent van Gogh, ele é um dos artistas do pós-impressionismo, tá? E
acho que até o mais conhecido dentro de todos que nós vamos falar aí do modernismo, ok? Acredito que o Vicente Van Gogh seja realmente o mais conhecido. Então, ele é o autor da Noite Estrelada, uma obra muito popular hoje, né? Que nós vemos em camiseta, boné, em posters, nós vemos em quebra-cabeça, em vários objetos, né? Ela está sendo reproduzida. E também de várias outras obras muito cheias de impressão, ok? Então, aqui tem uma foto para vocês do Vicente Van Gogh. Ele fez muitos autorretratos. Esse, em especial, é um acontecimento da vida dele que quem ouve nunca mais esquece, que é quando ele cortou a sua própria orelha, tá? E vamos conhecer um pouquinho aí sobre ele. Então, o holandês Vincent van Gogh, que nasceu em 1853 e morreu em 1890, não estava interessado em representar fielmente a realidade, como uma fotografia. Ele pintava o que sentia e o que queria que os outros sentissem quando vissem sua pintura. Por isso, frequentemente distorcia as figuras. Com o pincel, aplicava camadas grossas de tinta sobre a tela. E às vezes ele nem usava pincel. Às vezes ele pegava o tubo de tinta e apertava o próprio tubo na tela, tá? Para dar a ela um caráter quase tridimensional. Então, quem vê uma obra do Vicente Van Gogh de perto, vê que ela é grossa de tinta, tá? Às vezes você vê a marca do pincel e às vezes você vê a marca que o tubo foi amassado. Vamos ver um videozinho aí que fala um pouquinho sobre ele. Grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Neste vídeo falaremos a respeito do pintor Vincent van Gogh. Ele nasceu na Holanda. Tinha vários irmãos, dentre eles Theo, seu irmão mais novo, a quem ele tinha grande afeição. Ao longo da vida, eles se corresponderam através de centenas de cartas. Van Gogh começou a trabalhar aos 16 anos como vendedor de quadros, função que desempenhou por 7 anos. Neste período, morou nas cidades de Haia, Londres e Paris. Depois, tentou por um período a vida religiosa e passou um tempo como missionário protestante na Bélgica. Ele começou a pintar por volta de seus 27 ou 28 anos. Ele registrava pessoas e cenas ao seu redor. Seu irmão Theo lhe apoiou financeiramente e com isso conseguiu comprar tintas e telas para pintar suas primeiras telas a óleo. Theo também tentou ajudar Van Gogh a vender suas obras em Paris, mas sem sucesso. Em um certo momento, ele reclamou que Theo não estava se esforçando bastante para vender suas pinturas. O irmão respondeu que as pinturas eram muito sombrias e não se encaixavam com o estilo vivo do impressionismo. Vincent morou um período na Bélgica e depois em Paris. No ano de 1888, ele se muda para Arles, no sul da França. Foi um período de grande avanço artístico. Pintou muitas cenas da paisagem local. Podemos destacar as pinturas do Terraço do Café à Noite e da Casa Amarela, lugar em que o pintor morou, além do quadro Quarto em Arles, que era um dos cômodos da mesma casa. Van Gogh hospedou por um período o pintor francês Paul Gauguin na Casa Amarela, e eles passaram a pintar juntos. A amizade deles foi marcada por uma constante de brigas, e certa noite, após terem discutido, Van Gogh cortou a sua própria orelha esquerda com uma lâmina, enrolou-a em um papel e enviou o pacote para uma conhecida. Ele não tinha memórias do incidente, portanto, acredita-se que tenha passado por um surto mental. Gauguin foi embora de Arles e nunca mais viu Van Gogh. Em maio de 1889, se internou voluntariamente em um hospício próximo de Arles. Uma de suas obras mais famosas, Noite Estrelada, é uma pintura que retrata a vista da janela de seu quarto no hospício. Van Gogh deixou o hospício em maio de 1890 e foi morar no norte da França. Em julho do mesmo ano, ele deu um tiro contra seu peito, provavelmente em um campo de trigo em que estava pintando. Não houve testemunhas. O tiro não danificou os órgãos,
e ele voltou caminhando até seu quarto. Ele morreu 30 horas depois. Com a morte de Van Gogh, seu irmão Theo entrou em depressão, mostrando sinais de uma séria confusão mental, e acabou internado em uma instituição médica para insanos. Faleceu poucos meses depois, por complicações de sífilis. Alguns fatos curiosos do artista. Considerado como um artista pós-impressionista, Van Gogh criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo pinturas a óleo e outros desenhos. Foram cerca de 43 autorretratos entre 1885 e 1889. Ao que tudo indica, Van Gogh vendeu apenas um único quadro em vida e ficou famoso apenas depois de sua morte. Em Amsterdã existe o Museu Van Gogh, com a maior coleção de obras do pintor. E uma curiosidade estranha: Vincent Van Gogh recebeu exatamente o mesmo nome que seu irmão mais velho, um bebê natimorto que nascera um ano antes dele. Considera-se que isso possa ter deixado um profundo impacto psicológico nele. A respeito de sua morte, há uma versão no livro Van Gogh, a Vida, em que os biógrafos consideram que ele possa ter sido assassinado. A animação Com Amor Van Gogh recebeu vários prêmios em festivais de cinema e teve uma indicação ao Oscar em 2018. Foi o primeiro longa-metragem feito inteiramente com pintura a óleo. Foram cerca de 65.000 quadros pintados por mais de 100 artistas. Na descrição deste vídeo, deixo links de livros sobre Van Gogh. Bom, pessoal, o filme, né, que ele cita, o Loving Vincent, né, que foi utilizado aí mais de 100 artistas que tinham que ter a mesma técnica, né, a técnica muito semelhante com a do Vincent Van Gogh, para poder produzir, porque o filme, cada minuto, cada segundo de filme, são mais de 8, 9, 10 obras, tá? Para dar, ou muito mais. Não me lembro, não me recordo agora a quantidade, mas eu lembro que quando eu estudei, eu fiquei muito impressionada assim, com a quantidade absurda de obras que eles tiveram que fazer. Eles produziam muito e cada artista ficou responsável por um pedacinho do filme, tá? Mas a técnica tinha que ser a mesma para o filme ficar parecido. Então, é esse aqui. Eu vou colocar para vocês um pedacinho de um trecho, mas eu vou deixar ele anexado no Classroom completo, tá? Caso você queira assistir. Se não, você pode entrar no Netflix ou no YouTube e escrever Loving Vincent ou Com Amor Vincent, que tem ele inteiro, tá bom? É esse filme, ó. Opa. Agora Ele mesmo. Então está explicado. Então, O olha, que está explicado? o filme tem cena, tem história, tem tudo. Cidra? Porém, acho que vou aceitar. todo o fundo dele É o trabalho são da as obras, Cid. são as pinturas. Então a gente consegue ver aí como o Vincent, as camadas grossas, tá? Mas tem movimento, No tudo. dia que o pintor se feriu, ouvimos um tiro vindo do celeiro. Agora o meu sobrinho, ele pensa que é assombrado. Mas Vincent tentou suicídio nos campos. Bem, isso é o que algumas pessoas dizem. Mas eu nunca conheci uma pessoa que tenha visto ele lá. Ó, vou colocar mais pra... Os campos, o bosque, Olha que legal. o rio. Ele realmente gostou do rio. Fale Olha com aí, o barqueiro. Cuidado onde pisa. Ele Então é vai ficar muito assim. característico das obras dele. Isso é o mais interessante. Bom, pessoal, é isso, né, que eu queria mostrar para vocês hoje sobre o pós-impressionismo, para vocês entenderem o primeiro, tá, de todos os que nós vamos ver. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre fauvismo e cubismo, e depois no outro, futurismo e abstracionismo, ok? Então, um beijão e até o próximo vídeo.